Como vai você? Tudo bem? Você é uma pessoa ambiciosa? A ideia de se tornar uma pessoa ambiciosa lhe atrai ou assusta? Ambição é o tema deste vídeo. A palavra ambição sempre teve uma conotação ambígua. Quando alguém é chamado de ambiciosa, normalmente fica sem saber se agradece ao elogio ou se protesta. Se ela não prestar atenção na entonação, na maneira em que a frase foi dita, ou no contexto que esta afirmação está inserida, continua na dúvida. Na verdade, não há como chamar alguém de ambiciosa sem dar uma explicação posterior. Esta confusão ocorre porque ainda tem pessoas que geralmente ligam ambição e ganância de forma quase que automática. E de onde surgiu esta confusão entre conceitos que não são iguais? Eu tive a oportunidade de estudar durante um ano nos Estados Unidos, fazendo o meu high school. E lá, o meu treinador de futebol, da General William Mitchell High School, vivia repetindo que deveríamos ser ambiciosos, que deveríamos sempre ter um forte desejo de alcançar vitórias, um impulso de trabalhar intensamente para conquistar campeonatos. Desde então, na minha cabeça, ambição é como se fosse uma força propulsora que joga a vida da gente para frente e nos faz avançar, tendo nos desejos e nas vontades como sinalizadoras. Como algo assim poderia ser ruim? Então, para mim, desde aquela época, a ambição está associada a um forte desejo de se conseguir algo melhor na vida, através de trabalho duro e determinação. E se você pesquisar em qualquer dicionário em inglês, esta é praticamente a explicação, a definição para ambition. Se quiser ir um pouco além na sua pesquisa, procure também pela palavra greed, que significa ganância em inglês. Você verá que ganância significa um desejo egoísta e excessivo por mais de algo do que é necessário, especialmente poder, riqueza e comida. Na cultura americana, eles enxergam com muito mais clareza a diferença entre ambição e ganância. Mas se você pegar os principais dicionários da língua portuguesa, verá que ambição e ganância têm definições bem semelhantes. Verá que ganância, o primeiro sinônimo associado é ambição. Também verá que em alguns dicionários da língua portuguesa mostram, por incrível que pareça, que ambição é o antônimo ou o contrário de humildade. Então não é de se estranhar que por aqui a palavra ambição cause tanta rejeição quanto a palavra ganância. Para os americanos, a ambição é algo a ser estimulado desde cedo nas crianças, porque é bem diferente da ganância. Aqui no Brasil, ambição e ganância se confundem e é algo a ser evitado. Imagine a confusão que seria se um professor aqui no Brasil começasse a incentivar as crianças a serem ambiciosas. Por aqui temos uma tendência cultural em demonizar as pessoas que têm ambição. Algumas pessoas ainda veem a ambição não como uma qualidade, mas como um adjetivo que é equivocadamente associado a comportamentos egoístas e antiéticos. Ou seja, ganância e ambição ainda são duas coisas iguais na cabeça delas. É fundamental incentivar a ambição nos indivíduos, mas é tão importante quanto provocar também a reflexão a fim de se evitar a ganância entre as pessoas. As pessoas gananciosas são aquelas impossíveis de se confiar e que vivem em busca de um objetivo altamente egocêntrico, custe o que custar, e que geralmente envolve poder, dinheiro e bens materiais, ou algo que os coloque em vantagens em relação aos demais. É aquele perfil de pessoa que pisa em tudo e em todos para obter o que quer e nunca se sacia. Não tem escrúpulos para atingir o que quer. E quase sempre o faz através do esforço de terceiros, os quais ele subjuga, usa ou coage. Uma pessoa gananciosa não pensaria duas vezes antes de prejudicar terceiros com suas atitudes.
as guerras normalmente são causadas por atitudes gananciosas de governantes. E como resultado dessa atitude gananciosa, morrem milhões de militares, civis que nada tiveram a ver com as decisões governamentais. A ganância de poucos sempre resultando na morte de muitos outros. Um país cheio de gananciosos é um país doente. Um país corrupto, em que as pessoas buscam sempre levar vantagem em tudo umas sobre as outras. Um país com muitas pessoas ambiciosas é um país promissor. Isto porque pessoas ambiciosas tomam iniciativas, se arriscam, sonham, apresentam projetos, movem o mundo. Exemplos de ambições acontecem a todo momento, nos mais diversos lugares. Você já deve ter visto reportagens de um aluno de escola pública que passa no vestibular muito disputado de medicina de uma faculdade pública. Ao abrir mão de uma série de coisas da sua vida para dedicar tempo e esforço aos estudos, o estudante demonstra grande ambição em querer o bem para si e, neste caso, para a comunidade. No final, orgulha sua família e, ao se tornar um bom profissional médico, que contribui também para a saúde da população. A pessoa ambiciosa quer mais e melhor para si e para os que estão em volta. Já o ganancioso quer só para si a qualquer preço. Ser ambicioso não é simplesmente querer muito alguma coisa. Isso todos nós queremos. Ser ambicioso é ter um forte desejo e transformá-lo em uma meta, criando planos, estratégias e agindo para se chegar lá. Sem ambição, somos seres passivos e sem vontade de ir além, de ver o outro lado, de conhecer mais. A vontade de crescer, de mudar a realidade e de pensar grande evidenciam uma ambição. Olha o caso de Walt Disney, que desde pequeno sonhava em levar seus desenhos para o mundo e, graças à sua ambição, construiu uma história de sucesso no cinema e a Disney World, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. A história mostra outros exemplos de que a ambição pode estar a serviço do bem comum. Madre Teresa de Calcutá queria acabar com a fome no mundo. Steve Jobs buscava inventar novas formas de comunicação. Zilda Arnes ambicionava erradicar a fome e salvar crianças. As pessoas ambiciosas revolucionam processos. São empreendedores que construíram grandes empresas e criaram produtos que você não desgruda deles. São os cientistas e pesquisadores que estão descobrindo maneiras de facilitar a sua vida e aumentando a nossa expectativa de vida. A ambição, sendo percebida como uma força motriz do sucesso, transformou-se em objeto de curiosidade científica e passou a ser melhor estudado. Estudos mostram, por exemplo, que a ambição, essa mistura de energia e determinação, se manifesta no sistema límbico, a área do cérebro relacionada às emoções e aos hábitos. Pesquisadores da Universidade de Washington usaram neuroimagens para investigar a persistência, a habilidade de focar numa tarefa até terminar, considerada a mola propulsora da ambição. E como despertar a ambição? Os especialistas divergem sobre em que medida a ambição está dentro de todos nós. Para uns, a educação é a maior influência. Para outros, é um sentimento inerente ao ser humano e depende apenas de autoconhecimento para vir à tona. No meio destas dúvidas, eles têm pelo menos duas certezas. A primeira é que quem decide ficar na sua zona de acomodação, sem enfrentar desafios, criticando e desqualificando quem tem sonhos e uma postura ambiciosa para conquistá-los, essas pessoas acabam jogadas de um lado para o outro, sem tomar as rédeas da própria vida. As circunstâncias acabam determinando o seu futuro. E aí é muito mais cômodo culpar o destino, outras pessoas, a sorte ou a falta de oportunidades por se encontrarem
de um jeito que elas não desejavam. E você sabe quem o ambicioso mais incomoda? Incomoda, antes de mais nada, os acomodados, que, em vez de também se mexerem, preferem criticar. Mark Twain, um humorista norte-americano, certa vez disse uma coisa muito interessante. Mantenha-se afastado das pessoas que tentam depreciar sua ambição. Pessoas pequenas sempre fazem isso. Mas as realmente grandes fazem você sentir que você também pode se tornar grande. O segundo ponto que os pesquisadores concordam é que a ambição está ao alcance de todos que estejam interessados em desenvolver esta qualidade para conquistar uma vida melhor. Todos podemos escolher entre ambição e mediocrização da própria vida. O decidir mudar de vida já é um ato de ambição e que só depende de você. E quais são as principais características de pessoas ambiciosas? Têm objetivos definidos para diferentes áreas da vida. Priorizam um ou dois objetivos e traçam planejamento e ações específicas. Monitoram seus objetivos. Aprendem com as derrotas momentâneas. E como reconhecer pessoas ambiciosas? Têm uma autoconfiança elevada. São motivadas. Fazem as coisas acontecerem. Sentem-se no controle da própria vida e, talvez o mais importante, sentem-se contribuindo para melhorar o mundo em que vivem. Vou terminar fazendo de novo as duas perguntas que comecei este vídeo. Você é uma pessoa ambiciosa? A ideia de se tornar uma pessoa ambiciosa lhe atrai ou assusta? Como dizia meu treinador da Mitchell High School, seja ambicioso. Fique bem, um abraço e até breve.